A noite desceu sobre a floresta, cobrindo as árvores em sombras densas e enigmáticas. Easton, um jovem milionário de 32 anos, com cabelos negros e olhos verdes hipnotizantes, movia-se rapidamente entre os troncos retorcidos. Seu elegante terno de grife destoava do cenário rústico ao seu redor. Ele havia decidido caminhar para esfriar a mente após uma discussão intensa com sua esposa, com quem havia se casado recentemente. Durante o trajeto, avistou uma mulher sem teto carregando um bebê. Ao se aproximar, ficou pasmo ao perceber que o bebê tinha uma marca de nascença idêntica à sua. Os pensamentos de Easton giravam como uma tempestade em sua mente, quando de repente, um grito abafado o fez parar, vindo de algum ponto atrás de um arbusto próximo. Intrigado, ele se deteve. Que estranho, murmurou para si mesmo, quem traria um bebê para a floresta a essa hora? Será que alguém está em perigo? Impulsionado pela curiosidade, Easton afastou os galhos e se deparou com uma cena inacreditável. Uma jovem mulher, claramente uma sem-teto, com roupas rasgadas e cabelos desarrumados, segurava um bebê nos braços. Seus olhos, arregalados e cheios de medo, estavam fixos em Easton, que deu um passo para trás, atônito. A mulher, que aparentava ter no máximo 25 anos, tremia visivelmente. O bebê, envolto em um cobertor sujo, soltava gemidos fracos. Easton, tentando amenizar o clima tenso, se abaixou e falou suavemente: "Calma, não vou te machucar. Está tudo bem. Você precisa de ajuda? Posso ligar para alguém ou te levar a um lugar seguro." A mulher, que ele supôs ser uma mendiga devido ao seu estado deplorável, não respondeu. Seus olhos, carregados de pânico, alternavam entre o bebê e Easton, que estava prestes a perguntar mais quando algo inesperado capturou sua atenção. Ele viu o que fez seu coração disparar. O bebê tinha uma marca de nascença idêntica à sua, uma pequena meia-lua na bochecha esquerda. Ele deu um passo à frente, perplexo, e sussurrou para si mesmo: "Isso não pode ser, essa marca é igual à minha." Sua mente ficou em confusão. Quem é você? E esse bebê? De onde ele veio? Antes que pudesse obter qualquer resposta, a mulher, assustada, deu um passo em falso para trás, tropeçando em uma raiz saliente. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. Ela caiu, seus braços se soltando involuntariamente, e o bebê escorregou de sua proteção. Easton assistiu horrorizado enquanto o bebê voava pelo ar, seu pequeno corpo girando em direção ao solo rochoso da floresta. Em um movimento instintivo e desesperado, ele se lançou para frente com os braços estendidos, tentando agarrar o bebê antes que ele atingisse o chão. Seu coração batia freneticamente no peito enquanto ele gritava: "E meu Deus, não! Por favor, que eu consiga pegá-lo a tempo." O tempo pareceu parar por um segundo eterno. Easton sentiu o peso do bebê em seus braços um segundo antes de rolar no chão, protegendo a criança do impacto. Por alguns momentos, ele permaneceu imóvel, ofegante, o bebê firmemente agarrado ao peito. O pequeno agora chorava alto, assustado, mas aparentemente ileso. Easton se sentou rapidamente, inspecionando o bebê em busca de qualquer ferimento, aliviado por não encontrar nenhum. Ele ergueu os olhos para a jovem, ainda caída no chão, atordoada. Com a voz tremendo, ele disse: "Está tudo bem. O bebê está a salvo, mas você precisa me contar o que está acontecendo. Por que esse bebê se parece tanto comigo? De onde vocês vieram?" A mulher, chamada Rose, lentamente voltou os olhos para ele, ainda assustada. A mulher nunca tirou os olhos de Easton. Era evidente que travava uma batalha interna, decidindo se confiaria naquele estranho, bem vestido, que acabará de salvar a criança. Finalmente, com a voz trêmula, ela disse: "Eu não posso contar a verdade, ele não é meu, mas fui obrigada a fazer isso. Por favor, senhor, não me entregue à polícia. Eu não queria causar problemas." Enquanto a mendiga falava, Easton foi invadido por uma avalanche de sentimentos contraditórios: confusão, raiva, preocupação, e uma estranha conexão com o bebê nos braços daquela mulher. Os olhos dela, arregalados de pavor, apertavam a criança ainda mais firmemente contra o peito, enquanto recuava um passo. Easton, percebendo que ela estava prestes a fugir,
estendeu a mão num gesto de súplica. Espere, por favor. Eu não quero te machucar, só quero ajudar, disse ele, sua voz carregada de urgência. No entanto, a mulher não parecia convencida. Seus olhos selvagens vasculhavam a densa floresta, buscando uma rota de fuga. Você não entende, gritou com uma voz rouca e desesperada. Eu não posso ficar, seremos encontrados. Você não devia ter me visto aqui. Antes que Easton pudesse responder, a mulher virou-se bruscamente e começou a correr, cambaleando entre as árvores. O coração de Easton disparou, e ele a seguiu, gritando: pare! É perigoso correr com o bebê assim. A floresta parecia conspirar contra eles, com raízes tortuosas emergindo do solo, ameaçando cada passo. Ele podia ouvir a respiração descompassada da mulher e os gritos assustados do bebê. Estava prestes a alcançá-los quando, de repente, a tragédia aconteceu. A mendiga tropeçou em uma raiz saliente, perdendo o equilíbrio. Tudo parecia acontecer em câmera lenta. A mulher caiu para a frente, e o bebê escorregou de seus braços. Easton assistiu, horrorizado, enquanto a pequena figura voava pelo ar. Um grito agudo de medo cortou o silêncio da noite. Em um impulso desesperado, ele se lançou para a frente, os braços estendidos, tentando desesperadamente pegar o bebê antes que ele caísse. Com um baque seco, o corpo da criança atingiu o chão, escapando por pouco das mãos estendidas de Easton. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pela respiração pesada de Easton e da mendiga. Por um momento angustiante, não houve som algum vindo da pequena figura imóvel no solo. O coração de Easton disparava enquanto ele corria até o bebê, o medo tomando conta de cada fibra de seu ser. Com as mãos trêmulas, ele virou a criança gentilmente. Oh, meu Deus, murmurou, a voz cheia de pavor e culpa. Por favor, fique bem. Por favor, chore. Faça qualquer som, qualquer coisa. O silêncio do bebê era um peso insuportável em seu peito, sufocando de terror. Então, finalmente, o som fraco de um choro quebrou a tensão no ar. Easton soltou um suspiro de alívio. Suas mãos ainda tremiam enquanto ele segurava a criança, agradecendo em voz baixa. Graças a Deus, sussurrou, inspecionando o bebê em busca de ferimentos. Ao seu lado, a mulher jazia no chão, inconsciente, provavelmente pelo impacto da queda. Dividido entre a necessidade de socorrer o bebê e a mulher desacordada, Easton sentiu o peso da urgência em suas decisões. Seu coração ainda martelava no peito quando ele rapidamente pegou o telefone e, com dedos trêmulos, discou o número de emergência. Por favor, preciso de uma ambulância imediatamente, disse ele, a voz ainda carregada de adrenalina. Pareceu uma eternidade, um médico saiu da UTI neonatal, o rosto marcado pelo cansaço, mas com uma expressão serena. Easton imediatamente se levantou, o coração disparado. Doutor, como ele está? O bebê, e ele vai ficar bem? Sua voz tremeu de ansiedade e desespero. O médico respirou fundo antes de responder. O bebê está estável agora, mas foi por pouco. Ele teve uma queda brusca nos sinais vitais, mas conseguimos estabilizá-lo a tempo. Vai precisar de acompanhamento intensivo pelas próximas 24 horas, mas há boas chances de recuperação. O alívio foi quase esmagador para Easton, que soltou o ar que nem percebera estar segurando. Graças a Deus, e ele murmurou, quase incapaz de processar a magnitude do que acabará de ouvir. No entanto, sua mente rapidamente voltou à mendiga e às palavras enigmáticas que ela tentou dizer antes de perder a consciência. E a mulher? Como ela está? Perguntou com um nó na garganta. O médico olhou para baixo, hesitando por um breve momento. A mulher está em estado crítico. Ela entrou em choque e estamos fazendo o possível para estabilizá-la. Está sendo monitorada, mas não posso prometer nada neste momento. Ela é forte, mas o corpo dela está muito debilitado. Easton assentiu, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo. Ele queria respostas. Precisava entender o que estava acontecendo, quem era aquele bebê, por que ele tinha a mesma marca de nascença que ele e o que a mulher sabia sobre isso.
As palavras dela ecoavam em sua mente, o bebê e ele é. Mas ela nunca terminou a frase. O que ela estava tentando lhe contar? Sentado de volta na sala de espera, Easton começou a repassar os eventos da noite, desde o momento em que ouviu o choro do bebê até o instante em que ele o segurou nos braços pela primeira vez. Tudo parecia surreal. Ele não conseguia afastar a sensação de que havia mais nessa história, algo muito maior do que ele podia compreender naquele momento. As horas se arrastaram enquanto Easton aguardava qualquer atualização. Ele estava sozinho com seus pensamentos, lutando contra a inquietação que o consumia. Finalmente, uma enfermeira se aproximou dele, oferecendo uma xícara de café. Isso pode ajudar um pouco com a espera, disse ela gentilmente. Ele aceitou o café, mas mal percebeu o calor da xícara em suas mãos. Seus pensamentos estavam focados na mulher, na criança e no mistério que os envolvia. Easton sabia que aquela noite havia mudado sua vida para sempre, e ele estava determinado a descobrir a verdade, não importa o que fosse necessário. Agora, com a vida do bebê fora de perigo imediato, restava apenas a questão que o atormentava: quem era ele? E por que parecia estar ligado de maneira tão inexplicável à sua própria história? Casa como uma tempestade de emoções. Easton tentou manter a calma, mas a intensidade da raiva de Violet era esmagadora. Ele sabia que precisava ser honesto, mas como explicar o inexplicável? Tudo o que havia acontecido parecia tão surreal, e agora, ele estava no meio de uma tempestade que não havia previsto. Violet, por favor, ouça-me, ele começou novamente, com a voz carregada de emoção. Eu não sabia sobre o bebê. Quando o encontrei na floresta, ele estava em perigo, eu não poderia simplesmente deixá-lo. Eu nem sabia da existência dele até ontem à noite. Mas Violet não estava ouvindo. Seus olhos continuavam fixos em Owen, a criança que carregava a marca inegável de Easton. Ela balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas, e riu amargamente. Easton, essa marca e é idêntica à sua. Como você explica isso? Um bebê abandonado na floresta, com a sua marca de nascença, e você me diz que isso é coincidência? Easton tentou se aproximar dela novamente, mas Violet deu um passo para trás, mantendo distância. Eu não sei como isso é possível, Violet, ele admitiu, sua voz finalmente quebrando sob o peso da confusão e da culpa. Mas eu juro que estou tão perdido quanto você. Há algo mais nisso. O bebê e o nome dele é Owen. O mesmo nome que eu e Nora escolhemos, anos atrás. Ao ouvir o nome Nora, Violet congelou. A menção da ex-namorada de Easton trouxe um novo nível de tensão à conversa. Nora? Isso é sobre ela? Violet perguntou, sua voz carregada de ciúmes e suspeita. Você ainda pensa nela, não é? Esse bebê, ele é. Easton balançou a cabeça rapidamente, interrompendo antes que Violet terminasse a frase. Não. Não é isso, Violet. Eu não sei por que o bebê se chama Owen. Eu não sei como ele tem essa marca de nascença. Mas o que eu sei é que ele precisa de ajuda, e eu não poderia deixá-lo para trás. Violet cruzou os braços, os olhos ainda cheios de mágoa e desconfiança. Você diz que me ama, Easton, mas trouxe uma criança estranha para dentro da nossa casa sem me consultar. Como eu deveria acreditar em você agora? Easton deu um suspiro profundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu sei que parece loucura, e eu não espero que você entenda tudo isso agora. Nem eu entendo. Mas o que eu posso te prometer é que eu vou descobrir a verdade. Só te peço, por favor, confie em mim. Eu nunca faria nada para te machucar ou destruir nossa família. Houve um longo silêncio entre eles, quebrado apenas pelos suaves resmungos de Owen no sofá. Violet olhou para o bebê, então para Easton, as emoções ainda fervendo dentro dela. Finalmente, com um suspiro pesado, ela disse, eu não sei se posso confiar em você agora, Easton. Mas eu não vou abandonar isso aqui. Se você quer respostas, nós vamos encontrar juntas. Easton assentiu,
aliviado que pelo menos a porta para uma reconciliação ainda estava entreaberta. Mas ele sabia que a jornada para descobrir a verdade sobre Owen seria longa e cheia de revelações inesperadas. Agora, mais do que nunca, ele estava determinado a desvendar o mistério que o conectava a essa criança misteriosa. Na vasta mansão, Easton sentiu a fúria crescer dentro dele. Meses de frustrações reprimidas e segredos não revelados subiram à tona. Não. Não pense só em você, Violet, ele explodiu, as palavras escapando sem controle. E as suas noites fora? Quantas vezes você chegou em casa tarde, exalando um perfume que não era seu? Ele observou o choque nos olhos dela, mas continuou, as palavras fluindo como uma enxurrada. Você acha que eu não percebi as mensagens secretas? Talvez esse bebê seja uma oportunidade de fazermos algo bom, algo puro no meio de toda essa desconfiança. O estalo do tapa ecoou pela sala. Violet, com os olhos ardendo de fúria, fechou o espaço entre eles em um segundo, sua mão deixando uma marca vermelha no rosto de Easton. Como você ousa? Ela sibilou, lágrimas rolando por suas bochechas. Eu nunca te traí. Nunca. Aquelas noites fora? Eu estava planejando uma surpresa para você e uma viagem para tentarmos ter um filho nosso. Que ironia, não é? Enquanto eu sonhava com nossa família, você traz o bebê de um estranho para dentro da nossa casa. Ela riu, amargurada. Os gritos de Owen interromperam a discussão fervorosa. Easton, instintivamente, deu um passo na direção do bebê, mas Violet rapidamente se colocou entre eles. Não ouse tocá-lo, ela ordenou, a voz trêmula. Esse bebê não pertence a nós. Ele não é nosso. O coração de Easton se partiu ao ver o desprezo puro no rosto de Violet enquanto ela olhava para Owen. Ele é inocente, Violet. Não podemos culpá-lo pelas circunstâncias, implorou Easton. O som de passos apressados no corredor quebrou o silêncio tenso. A governanta, uma mulher idosa que trabalhava para eles há anos, entrou na sala com o rosto pálido de preocupação. Senhor, a polícia está aqui, anunciou com a voz trêmula. Easton e Violet se viraram, atonitos, para a porta da frente. Pelas janelas de vidro, podiam ver as luzes piscando das viaturas policiais. O coração de Easton disparou. Alguém teria denunciado o incidente na floresta? Ou seria por ter trazido o bebê? Ou, e havia algo mais, algo que ele ainda desconhecia? Enquanto Easton e Violet permaneciam paralisados, o som da campainha ecoou pela casa. O choro de Owen aumentou, como se sentisse a tensão no ar. Easton olhou para Violet, depois para o bebê, e, finalmente, para a porta. Ele sabia que, ao abri-la, sua vida mudaria para sempre. Com um último suspiro profundo, ele caminhou em direção à entrada, perguntas girando em sua mente, o que a polícia queria? Como isso afetaria o bebê? E, acima de tudo, haveria alguma chance de salvar seu casamento com Violet depois de tudo isso? As respostas estavam do outro lado daquela porta, e Easton sabia que não havia mais volta. Com as mãos trêmulas, Easton abriu a porta. 2 policiais o aguardavam com expressões sérias. Sr. Easton Clark, precisamos que o senhor nos acompanhe até a delegacia para esclarecer alguns pontos sobre um bebê que o senhor trouxe do hospital. Por favor, venha conosco, ordenou o oficial mais alto, sua voz grave ecoando pelo hall de entrada. Easton assentiu, sentindo o peso do olhar de Violet em suas costas. Ele sabia que sua decisão de trazer Owen para casa teria consequências, mas não imaginava que elas seriam tão rápidas e devastadoras. Posso saber do que estou sendo acusado? Perguntou, tentando manter a voz firme. Por enquanto, não há acusações formais, senhor, respondeu o policial mais baixo. Mas há suspeitas de sequestro. O caminho até a delegacia foi tenso. Violet, em silêncio, insistiu em acompanhá-los. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Easton tentou explicar a situação aos policiais, mas foi aconselhado a guardar suas palavras para a declaração oficial. Enquanto o carro da polícia cruzava as ruas da cidade, Easton não conseguia deixar de pensar em Owen,
deixado aos cuidados da empregada. Fiz a coisa certa? Ou acabei de arruinar minha vida por causa de um completo estranho? Ele se questionava. Na delegacia, Easton foi conduzido a uma sala de interrogatório fria e impessoal. O detetive que o recebeu tinha olhos cansados, mas atentos. Sr. Clark, começou o detetive, precisamos entender o que realmente aconteceu naquela noite. Clark, estamos investigando o desaparecimento de um bebê do Hospital Central há uma semana. O bebê que você trouxe para casa corresponde à descrição, disse o detetive, e o sangue de Easton gelou. Mas eu o encontrei na floresta ontem à noite, nos braços de uma mendiga. Eu a levei ao hospital. Não havia ninguém para cuidar dele enquanto ela estava internada, Easton protestou, tentando desesperadamente explicar. O detetive ergueu uma sobrancelha, claramente cético. Uma história conveniente, não acha? Especialmente considerando sua conexão com a mãe da criança. Antes que Easton pudesse processar o que acabará de ouvir, a porta da sala se abriu com violência. Uma mulher entrou, com os olhos vermelhos de tanto chorar, o rosto uma mistura de alívio e fúria. O coração de Easton parou por um momento. Era Nora, sua ex-namorada. Onde está meu filho? O que você fez com ele? Por que você fez com que ela tirasse meu bebê dos meus braços? Eu mal o conheci. Você não tinha esse direito. Me devolva meu filho agora. Nora gritou, avançando em direção a Easton. Os policiais a seguraram antes que ela pudesse alcançá-lo. Easton estava paralisado, as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixando em sua mente. O bebê na floresta, a marca de nascença, o nome Owen. Tudo fazia um sentido terrível agora. A sala entrou em caos. Violet, que estava observando tudo de um canto, avançou em direção a Nora. Seu filho? Do que você está falando? Ela gritou, o rosto distorcido de raiva e confusão. Nora se virou para ela, os olhos brilhando de indignação. Esse homem, Nora apontou para Easton, é o pai do meu filho. Ele tentou tirar o bebê de mim, sequestrando uma mendiga para encobrir tudo. Ele nunca deveria ter se envolvido. Easton tentou se levantar, desesperado para protestar sua inocência, mas um policial o empurrou de volta para a cadeira. Eu não sabia. Juro que não sabia de nada. Eu só estava tentando ajudar, e ele choramingou, enquanto a situação se desenrolava em frente aos seus olhos. O detetive, tentando manter a ordem, levantou a voz acima do tumulto. Senhoras, por favor, acalmem-se. Sr. Clark, preciso que nos conte exatamente o que aconteceu ontem à noite. Easton respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos confusos e agitados. Com um nó na garganta, começou a recontar os acontecimentos da noite anterior, desde o momento em que encontrou o bebê nos braços da mulher na floresta até a decisão de trazê-lo para casa, sem jamais imaginar as consequências devastadoras que viriam a seguir. Enquanto Easton relatava o ocorrido, ele pôde observar as expressões de Nora e Violet se transformarem. De raiva, passaram para confusão e, por fim, uma relutante compreensão. Quando terminou de contar sua versão dos fatos, o silêncio tomou conta da sala. O detetive, pensativo, coçou o queixo. Sua história é incomum, Sr. Clark, mas temos uma testemunha no hospital que confirma parte dela. A mulher que você mencionou, a mendiga, está em coma, mas foi identificada como uma paciente psiquiátrica fugitiva. Nora, soluçando, cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, meu pequeno Owen nas mãos daquela mulher por uma semana. Violet, ainda furiosa, mas visivelmente abalada, recuou para um canto da sala, seus olhos fixos em Easton, um misto de acusação e dúvida. O detetive ergueu a mão, sua expressão firme. Sr. Clark, apesar de sua história parecer verdadeira, ainda temos muitas perguntas. Por ora, você está liberado, mas não saia da cidade. Precisaremos de mais depoimentos nos próximos dias. Easton apenas acenou com a cabeça, esgotado tanto física quanto emocionalmente. Ao se levantar, seus olhos se encontraram com os de Nora. Eu sinto muito, ele disse com voz suave.
Eu realmente não sabia. Nora olhou por um longo momento antes de desviar o olhar, as lágrimas escorrendo silenciosamente por suas bochechas. Violet saiu da sala sem dizer nada, deixando Easton sozinho com o peso de suas decisões e as consequências que ainda estavam por vir. A tensão entre ele, Nora e Violet era quase palpável. Easton se virou para Nora, seus olhos cheios de mágoa e frustração. Por que você escondeu isso de mim? Um filho? Meu filho? Sua voz tremia com a emoção reprimida. Nora, ainda com lágrimas no rosto, respondeu com dor. Você acha que foi fácil? Eu descobri que estava grávida depois que terminamos, e você já estava com ela disse, apontando para Violet. Easton deu um passo à frente, suas mãos tremendo. Eu tinha o direito de saber. Antes que pudesse terminar, o telefone na mesa do detetive tocou, cortando a tensão no ar. O detetive atendeu rapidamente, e sua expressão mudou de surpresa para preocupação enquanto ouvia a notícia. Desligando o telefone, ele se virou para o grupo. A mulher que sequestrou o bebê, Lydia. Ela acordou e fugiu do hospital. A sala ficou em choque. Nora soltou um grito abafado, Violet empalideceu, e Easton sentiu as pernas enfraquecerem. Como isso é possível? Não havia policiais no hospital? Como essa mulher poderia escapar assim? Ele perguntou, incrédulo. O detetive balançou a cabeça, visivelmente perplexo. Ainda não sabemos como ela fugiu, mas mobilizaremos todas as unidades para encontrá-la. A notícia pareceu despertar algo em Nora. Ela se levantou abruptamente, enxugando as lágrimas com uma nova determinação. Preciso ver meu filho agora. Se ela tentar levá-lo de novo. Não, eu vou agora. Sua voz não deixou espaço para discussões. Easton assentiu lentamente, ciente do olhar furioso de Violet. Ele está em nossa casa. Está seguro, ele disse suavemente. Nora olhou por um momento antes de concordar com um aceno. Quero levar Owen para casa, onde ele pertence, disse Nora, e as palavras atingiram Easton como um soco no estômago. Ele queria protestar, argumentar que também tinha direitos, mas sabia que aquele não era o momento. Tudo bem, vamos buscá-lo, ele respondeu, com relutância. O caminho de volta para a mansão de Easton foi envolto em um silêncio tenso. Violet se recusou a andar no mesmo carro, preferindo pegar um táxi. Quando chegaram à mansão, Nora correu para dentro, guiada pela empregada até o quarto onde Owen estava. Easton a seguiu, com o coração dividido entre a alegria de ver seu filho e a dor de saber que iria perdê-lo mais uma vez. Nora pegou Owen nos braços, e imediatamente começou a chorar, as lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Mamãe está aqui, meu amor. Me perdoe. Ela tirou você de mim. Eu ainda estava tonta por causa da medicação, mas eu juro, nunca mais vou deixar ninguém te levar de novo, sussurrou, beijando a testa do bebê com ternura. Easton observava tudo em silêncio, sentindo-se um intruso em sua própria casa, o coração apertado com a cena à sua frente. Nora. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas posso vê-lo, de vez em quando? Easton perguntou, hesitante, com a voz carregada de incerteza. Nora olhou nos olhos, e pela primeira vez, sua expressão suavizou um pouco. Você é o pai dele, Easton. Claro que pode vê-lo, mas eu preciso que você me prometa uma coisa, ela disse, a voz tremendo de emoção. Me prometa que você não vai tentar tirá-lo de mim. Eu prometo, Nora. Nunca faria isso, Easton respondeu sinceramente, com o coração pesado. Eu só quero fazer parte da vida do meu filho. Vou providenciar tudo o que ele precisar e estar presente. Nora olhou para ele por mais alguns segundos, então assentiu lentamente. Eu te ligo amanhã, para que você possa vê-lo. E sem mais palavras, ela entrou no táxi, levando Owen consigo. Easton ficou parado na porta, observando o carro sumir ao longe, carregando consigo seu filho recém-descoberto. Quando finalmente se virou para entrar, encontrou Violet no corredor, seus olhos queimando de fúria.
Espero que você esteja feliz, ela sibilou. Você acabou de destruir nosso casamento por causa de uma criança que você nem sabia que existia. Sem esperar por resposta, ela subiu as escadas, deixando Easton sozinho com seus pensamentos tumultuados. A noite caiu sobre a mansão, trazendo uma tranquilidade perturbadora. Easton não conseguia dormir. Sua mente repassava os eventos do dia, a tensão com Nora, a raiva de Violet, e o mistério que envolvia Lydia. Violet havia se trancado no quarto de hóspedes, recusando-se a falar com ele. Por volta da meia-noite, enquanto olhava o jardim da varanda, um movimento nas sombras chamou sua atenção. Intrigado e um pouco apreensivo, ele desceu as escadas e saiu para o jardim. Seus olhos examinaram a escuridão, até que ele a viu, em A Mulher da Floresta, Lydia, emergindo das sombras como um fantasma. Você e a sequestradora. O que está fazendo aqui? Vou chamar a polícia se você se aproximar do meu filho de novo. Easton gritou, a voz oscilando entre surpresa e raiva. Lydia parecia assustada, seus olhos selvagens e arregalados. Eu precisava ver você, por favor, não chame a polícia, ela implorou, dando um passo hesitante em sua direção. Eu preciso explicar. Easton, cheio de emoções conflitantes, respirou fundo. Explique, então. Por que você roubou meu filho? O que te levou a tirá-lo dos braços da mãe dele? Ele perguntou furiosamente. Lydia se encolheu diante da acusação, mas continuou. Eu não queria machucar ninguém. Eu estava fugindo e semanas atrás, escapei do hospital psiquiátrico. Suas palavras saíam atropeladas, como se ela temesse não ter tempo suficiente para contar tudo. Eu não sabia o que estava fazendo, e antes que pudesse explicar mais, um grito cortou o ar. Easton! O que está acontecendo? Violet gritou da varanda, seus olhos arregalados ao ver Lydia ali. Ela? Vou chamar a polícia agora. Violet pegou o celular, discando furiosamente. Você vai pagar por isso, Lydia. Lydia entrou em pânico, virando-se para fugir. Agindo por instinto, Easton agarrou seu braço. Espere. Você precisa se entregar. É a única maneira de resolver isso. Mas Lydia, com uma força surpreendente, se desvencilhou e desapareceu nas sombras do jardim. Easton ficou parado, atordoado. Minutos depois, o som de sirenes ecoou à distância. Quando ele voltou para a varanda, Violet o encarava com um misto de raiva e acusação. O peso de todas as decisões erradas e segredos o esmagou naquele momento. Como ele poderia explicar algo que nem ele entendia completamente? E, acima de tudo, como ele consertaria seu casamento e sua vida quando a verdade parecia cada vez mais complicada? Na manhã seguinte, o céu amanheceu cinzento e frio, refletindo o estado de espírito de Easton. Ele mal havia dormido, atormentado pelos acontecimentos da noite anterior e pela fuga de Lydia. A polícia, agora ciente da situação, estava em alerta máximo, mas a tensão dentro da casa de Easton apenas aumentava. Easton revisou a propriedade e os arredores, mas não encontrou nenhum sinal de Lydia, que agora estava sentada em seu carro do lado de fora da casa de Nora. Uma mistura de ansiedade e expectativa tomou conta dele. É agora ou nunca, pensou, olhando para o pequeno ursinho de pelúcia no banco do passageiro, um presente para Owen. Finalmente poderei segurá-lo em meus braços, com a certeza de que ele é meu. Ele murmurou para si mesmo, reunindo coragem para sair do carro, sem perceber o veículo estacionado discretamente do outro lado da rua, nem os olhos atentos de Violet, que observava cada movimento seu. Easton caminhou até a porta da frente de Nora, seu coração batendo forte no peito. Antes que pudesse tocar a campainha, a porta se abriu, revelando Nora. Owen estava em seus braços, e a expressão de Nora era uma mistura de cautela e resignação. Você veio. Eu pensei que você não viria, disse ela, afastando-se para deixá-lo entrar. Eu precisava vê-los, Easton respondeu, seus olhos fixos no rostinho de Owen. Ao entrar, o ar estava denso com a tensão não resolvida. Nora o levou para a sala de estar,
onde um tapete e brinquedos espalhados indicavam a presença constante de um bebê. Ela gentilmente colocou Owen no tapete e se virou para Easton. Você tem 1 hora. Depois disso, preciso colocá-lo para tirar uma soneca, avisou, com a voz firme, mas não hostil. Easton acenou com a cabeça, grato pela oportunidade. Ele se ajoelhou ao lado de Owen, maravilhado com cada pequeno movimento e som que o bebê fazia. Oi, Owen. Eu sei que já nos conhecemos, mas não me apresentei corretamente. Sou seu pai, sussurrou, a voz cheia de emoção. Do lado de fora, Violet assistia a cena pela janela, o rosto uma máscara de fúria contida. Ela viu Easton pegar Owen e o sorriso radiante que iluminou seu rosto quando o bebê agarrou seu dedo. Cada momento de conexão entre pai e filho era como uma faca em seu coração. Violet recuou para as sombras de uma árvore próxima, pegando seu telefone com dedos trêmulos de raiva. Discou um número que sabia de cor. Quando a ligação foi atendida, ela sussurrou com urgência: o plano falhou. Precisamos de um novo acordo. Não quero que você bagunce tudo. Quero que tudo termine exatamente como combinamos. Se houver algum erro, bem, você já sabe o que vai acontecer, ela ameaçou, em tom frio, para a pessoa do outro lado da linha. Dentro de casa, alheio ao drama que se desenrolava fora, Easton estava completamente absorto em Owen. Ele brincava com o bebê, fazendo caretas e sons que faziam Owen rir. Nora observava à distância, a expressão dela suavizando gradualmente. Ele tem o seu sorriso, comentou suavemente, quebrando o silêncio. Easton olhou para ela, surpreso e emocionado. E sinto muito por todo o tempo perdido, ele respondeu, a dor do arrependimento transparecendo em seus olhos. A hora passou rápido demais para o gosto de Easton. Quando Nora anunciou que era hora do cochilo de Owen, ele sentiu como se estivesse sendo arrancado de um sonho. Relutantemente, ele devolveu o bebê para a mãe, seus dedos roçando os de Nora no processo. Por um momento, ficaram ali, conectados pelo pequeno ser que criaram juntos. Posso voltar amanhã? Preciso vê-lo. Você não sabe o quanto estou feliz por ele estar bem e por ser meu filho. Posso ir amanhã, por favor? Easton perguntou, sua voz mal disfarçando a esperança. Nora hesitou por um instante, mas então assentiu. Sim, respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ao sair da casa de Nora, Easton sentiu-se leve e pesado ao mesmo tempo. A alegria de ter passado um tempo com Owen competia com a tristeza de ter que deixá-lo. Ele estava tão perdido em pensamentos que quase não percebeu Violet parada ao lado de seu carro. Seu coração afundou ao ver a expressão fria no rosto de sua esposa. Violet, o que você está fazendo aqui? Ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto abrupto. Nem tente explicar, Easton. Você escolheu seu caminho. Agora lide com as consequências, sibilou ela, antes de se virar e ir embora rapidamente. Easton ficou ali, sozinho, com o peso de suas escolhas e o pavor do que o futuro poderia trazer. Dias depois, a tensão na mansão ainda era palpável. Easton sentia a pressão aumentando, cada conversa com Violet se transformando em um campo de batalha silencioso. A presença de Owen em sua vida tornará-se uma âncora em meio ao caos, mas a incerteza pairava no ar. Ele precisava encontrar uma maneira de consertar as coisas com Violet e, ao mesmo tempo, garantir que Owen tivesse um pai presente. No entanto, a sombra de Lyd e o que ela poderia fazer ainda pairavam sobre ele, como uma nuvem negra à espreita. Cada dia era uma luta interna, e ele se perguntava até onde estaria disposto a ir para proteger sua nova família. Easton dividiu seu tempo entre o trabalho e as visitas a Owen, enquanto Violet permanecia distante e fria. Naquela tarde, algo mudou. Quando Easton desceu as escadas, pronto para mais um dia no escritório, encontrou Violet na sala, um sorriso forçado no rosto. Easton, querido, estive pensando. Talvez eu tenha reagido mal a toda essa situação com Owen, começou ela, com uma voz estranhamente doce. Easton parou, surpreso com a mudança repentina de atitude da esposa. Ele a observou cuidadosamente, notando a tensão em seus ombros.
O que você quer dizer com isso? Perguntou cautelosamente, temendo que fosse apenas o prelúdio para outra discussão acalorada. Violet se aproximou, fixando os olhos nos dele. Quero dizer que talvez seja hora de aceitar a realidade. Owen é seu filho e faz parte de nossas vidas agora. Ela fez uma pausa, respirando fundo, como se reunindo coragem. Na verdade, eu estava pensando, e se eu cuidasse dele hoje? Você poderia trazê-lo aqui e eu ficaria com ele enquanto você trabalha? O sorriso dela se alargou a cada palavra. A oferta pegou Easton completamente desprevenido. Ele olhou para Violet, procurando em seu rosto qualquer sinal de engano ou ressentimento oculto, mas tudo o que viu foi uma expressão de determinação. Você tem certeza, Violet? Perguntou, com a voz traindo uma mistura de esperança e ceticismo. Isso significaria muito para mim. Tenho certeza, Easton. É hora de fazermos isso funcionar como uma família. Violet acenou com a cabeça, seu sorriso agora parecendo um pouco mais genuíno. As palavras como uma família ecoaram na mente de Easton, trazendo uma onda de alívio e gratidão. Obrigado, Violet. Vou ligar para Nora imediatamente, ele disse, inclinando-se para beijá-la na bochecha. Horas depois, Easton saiu de casa, lançando um último olhar para Violet, que segurava Owen nos braços. O bebê parecia calmo, brincando com um chocalho colorido. Nora havia mandado todas as instruções, fraldas, leite e tudo o que ele precisava. Mas se você quiser, posso deixar ele com ela. Tem certeza que vai ficar bem? Ele pediu, hesitando na maçaneta. Violet revirou os olhos, um sorriso forçado nos lábios. É claro, querido. Owen e eu vamos nos divertir muito, não é mesmo, pequeno? Ela cutucou gentilmente a barriga do bebê, fazendo-o rir. Easton sentiu um aceno de alívio e gratidão. Como você é incrível, Violet. Obrigado por fazer isso. Com um último aceno, ele deixou a casa, fechando a porta atrás de si. Assim que o som do carro de Easton desapareceu ao longe, o sorriso de Violet desapareceu como fumaça. Ela olhou para Owen, estreitando os olhos perigosamente. Então, somos só você e eu agora, pequena intrusa, sibilou, sua voz misturada com veneno. Owen, alheio à mudança na atmosfera, continuou brincando com seu chocalho. Violet foi até a janela, observando a rua vazia. Você não tem ideia do caos que causou, não é? Murmurou, mais para si mesma do que para o bebê. Meses de planejamento, todos arruinados pela sua mera existência. Com passos deliberados, Violet carregou Owen até o quarto que Easton havia preparado para ele. Ela colocou o bebê no berço, observando-o com um olhar de desdém. Bem, pequeno, vamos ver como podemos consertar essa situação, disse, a voz agora fria. Você pode ter enganado seu pai, mas eu não serei tão fácil de persuadir. Enquanto Owen continuava brincando, Violet sentou-se na cadeira ao lado do berço, a mente trabalhando em um plano. Se eu tiver que lidar com você, vou precisar de um jeito de fazer isso em meus próprios termos, pensou, um sorriso maligno se formando em seus lábios. A batalha pela vida de Owen tinha apenas começado, e Violet estava determinada a garantir que o controle permanecesse em suas mãos. Cada movimento dela era calculado, e ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para assegurar que Easton não tivesse a última palavra. Violet inclinou-se sobre o berço de Owen, um olhar ameaçador em seu rosto. Você conhece o pequeno Owen? Eu tinha grandes planos para minha vida com Easton em uma carreira brilhante, viajar pelo mundo, talvez até ter nossos próprios filhos quando estivesse pronta, sussurrou, sua voz perigosamente baixa. Mas você arruinou tudo isso. Owen começou a choramingar, talvez sentindo a hostilidade emanando de Violet. Com movimentos bruscos e mecânicos, ela balançou o bebê. SHH, não chore, pequeno bastardo. Isso não vai adiantar, disse, mas sua voz não tinha nenhum traço de conforto. Ela andou pela sala, seus olhos vagando pelos objetos infantis com desdém. Você acha que pode simplesmente aparecer e tomar meu lugar? No lugar dos filhos que eu deveria ter com Easton? Bem, tenho novidades para você, e isso não vai acontecer.
A voz dela tremia de raiva contida. Violet colocou Owen de volta no berço, observando-o com uma expressão calculista. Você sabe que não posso deixar você estragar tudo. Preciso fazer algo a respeito. Não é nada pessoal, disse, se aproximando dele, com os olhos fixos nos de Owen. Nesse momento, o telefone de Violet vibrou em seu bolso. Ela o tirou e viu uma mensagem de um número desconhecido e tudo está pronto. Aguardando suas ordens. Violet sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Olhou para Owen uma última vez, que agora começava a fechar os olhos para dormir pacificamente, alheio ao perigo que o cercava. Durma bem, pequeno Owen. Aproveite enquanto pode, porque muito em breve você não será nada além de uma lembrança triste na vida de Easton, ela sussurrou, sua voz misturada com uma ameaça velada. Com essas palavras, Violet saiu da sala, fechando a porta suavemente atrás dela, deixando Owen sozinho no silêncio opressivo. Enquanto isso, ela se preparava para colocar seu plano sinistro em ação. Horas depois, a luz do final da tarde invadiu o escritório de Easton. Ele estava imerso em papelada, tentando se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos continuavam vagando para Owen e Violet em casa. O telefone em sua mesa tocou, quebrando sua concentração. Era sua secretária, a voz tensa e hesitante. Sr. Clark, há uma mulher no saguão insistindo em vê-lo. Ela parece muito nervosa e diz que é urgente. Easton franziu a testa, uma sensação de mal-estar tomando conta de seu estômago. Qual é o nome dela? Não estou esperando ninguém e não tenho reunião marcada. A secretária hesitou antes de responder. Ela se identificou como Lydia. O coração de Easton deu um pulo. Mande-a entrar imediatamente, ele ordenou, a mente girando com possibilidades. Momentos depois, Lydia entrou em seu escritório, os olhos arregalados e assustados, as mãos visivelmente trêmulas. Easton levantou-se, uma mistura de raiva e preocupação em seu olhar. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar, ele começou, mas Lydia o interrompeu, sua voz quebrada e desesperada. Por favor, você precisa me ouvir. Owen está em perigo. As palavras dela atingiram Easton como um soco no estômago. Ele agarrou os braços de Lydia, seu rosto a centímetros do dela. O que você está falando? O que você sabe sobre Owen? Lydia começou a falar rapidamente, as palavras jorrando em uma torrente de confissão e medo. Violet e eu nos conhecemos na faculdade. Ela descobriu sobre a gravidez de Nora antes de você. Easton sentiu o chão desaparecer sob seus pés, sua mente lutando para processar a informação. O que, gaguejou, mas Lydia continuou, as palavras fluindo como se uma represa tivesse estourado. Violet me tirou da clínica psiquiátrica. Ela sabia que eu estava internada e que, se ela fosse pega, eu seria facilmente desacreditada. Violet planejou tudo meses atrás. O plano foi cuidadosamente pensado. Eu deveria roubar o bebê assim que nascesse e entregá-lo a ela em troca da minha liberdade da clínica. Ela iria entregá-lo para adoção, onde ninguém conseguiria encontrar. A sala parecia girar em torno de Easton, que cambaleou até sua cadeira, sentindo como se tivesse levado um golpe físico. Isso não pode ser verdade, murmurou, mais para si mesmo do que para Lydia, mas as peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar em sua mente, formando uma imagem terrível. Lydia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, continuou, e eu não consegui fazer isso. Quando cheguei à floresta com Owen, eu não pude entregá-lo. Foi quando você me encontrou. Eu tenho um distúrbio grave, mas tenho um coração. Eu não poderia fazer isso com uma criança inocente, por mais que eu quisesse sair daquela clínica, Lydia disse, seus olhos cheios de desespero. Mas agora Violet me ligou esta tarde e disse que pegou o bebê e que vai levá-lo para adoção. Easton, você tem que pará-la. Já existe uma família disposta a levá-lo e tirá-lo do país. Ela sufocou, soluçando. O mundo desmoronou naquele instante. A traição de Violet, o perigo que Owen enfrentava, tudo se misturou em uma onda avassaladora de pânico e raiva. Easton levantou-se abruptamente,
derrubando a cadeira no processo. Meu Deus, Owen! Meu filho! Isso não pode estar acontecendo, ele gritou, correndo para o telefone. Seus dedos tremiam enquanto discava o número da polícia. Emergência, por favor, disse assim que atenderam, sua voz tremendo de urgência. Eu preciso relatar um sequestro em andamento. Meu filho. Minha esposa. As palavras saíram quebradas, quase incoerentes. Easton pegou seu celular com a outra mão, discando o número de Nora. Ela atendeu no segundo toque, sua voz sonolenta. Easton? Ele a interrompeu, as palavras derramando-se em uma corrida frenética. Nora, Owen está em perigo. Violet, ele mal conseguia formar frases coerentes. O pânico tomou conta do outro lado da linha. Ele ouviu Nora ofegar, completamente acordada agora. O que, Easton? Do que você está falando? O que aconteceu com meu filho? Por favor, me diga que ele está bem. A voz dela estava cheia de medo e confusão. Easton encerrou a ligação com a polícia e voltou toda a sua atenção para Nora, tentando controlar sua voz. Nora, me encontre imediatamente. Vou explicar tudo no caminho, mas precisamos chegar lá o mais rápido possível. Antes que seja tarde demais, precisamos salvar nosso filho. Ele desligou sem esperar resposta, virando-se para Lydia, que ficou parada, tremendo. Você vem comigo. Você vai contar tudo isso para a polícia, ele disse com firmeza. Lydia acenou com a cabeça, se rendendo enquanto seguia Easton, correndo para fora do escritório. No elevador, Easton sentiu seu coração batendo forte no peito, suas mãos agarrando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ao lado dele, Lydia murmurou repetidamente: sinto muito, sinto muito. Nunca tive a intenção de causar mal, só queria sair daquele lugar horrível. Easton mal a ouviu, sua mente focada em uma coisa: chegar até Owen antes que fosse tarde demais. Enquanto o carro acelerava, as sirenes da polícia ecoavam nas ruas da cidade ao longe. Ele não conseguia se livrar do pensamento aterrorizante que o consumia: e se eu chegar tarde demais? E se Owen já tiver desaparecido? E se eu nunca mais ver meu bebê? A noite caiu sobre a cidade, trazendo com ela a sombra do medo e da incerteza sobre o destino de uma criança inocente. O carro de Easton freou bruscamente em frente à sua mansão. Nora já estava lá, seu rosto pálido de preocupação, principalmente ao ver Lydia acompanhando-o. Sem perder tempo com explicações, Easton pegou seu celular e discou o número de Violet. Seu coração batia tão forte que parecia querer explodir em seu peito. Violet, você estava certo. O bebê vai ficar no nosso caminho. Eu não posso ser pai agora, acho que tenho que entregar essa criança para adoção sem que Nora saiba, ele disse, tentando controlar o tremor em sua voz. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes de ela responder. Oh, Easton. Eu sabia que você entenderia. Estou no centro, vamos nos livrar desse bebê e ser felizes. Easton desligou assim que ela deu o endereço, trocando um olhar significativo com Nora. Vamos pegar nosso filho, ele disse, sua voz cheia de determinação. A jornada para o centro de adoção foi uma corrida contra o tempo. Easton dirigia como se sua vida dependesse disso, enquanto Nora se agarrava ao painel e Lydia chorava no banco de trás. As sirenes da polícia ecoavam não muito longe deles, uma promessa de justiça prestes a ser cumprida. Quando chegaram ao endereço, Easton mal esperou o carro parar completamente antes de pular, correndo para a entrada, Nora logo atrás, seus corações batendo em uníssono com um único pensamento: o Owen. Quando irromperam pela porta, depararam-se com Violet segurando Owen em seus braços. Os olhos de Easton se arregalaram de surpresa e, em seguida, se estreitaram de fúria ao perceber que ela havia caído em uma armadilha. Você mentiu para mim, ela sibilou, segurando Owen com mais força contra si mesma. Easton deu um passo à frente, as mãos estendidas em um gesto de apaziguamento. Violet, acabou. Mão sobre Owen. Não piore as coisas para você.
O confronto que se seguiu foi intenso e carregado de emoção. Violet, encurralada, alternava entre ameaças e súplicas, enquanto Easton e Nora tentavam se aproximar com cautela, temendo pela segurança de Owen. Você não entende. Eu fiz isso por nós, Easton. Pelo nosso futuro. Violet gritou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Nora, incapaz de se conter por mais tempo, deu um passo à frente. Por favor, Violet, ela implorou, com a voz embargada. Ele é apenas um bebê, nosso bebê. Naquele momento, as sirenes da polícia soaram mais próximas, e o som de passos apressados encheu o corredor. Violet percebeu que estava presa. Olhou freneticamente ao redor em busca de uma fuga. Seus olhos pousaram em uma janela próxima e, por um momento terrível, Easton temeu que ela pudesse. Violet, está tudo bem. Apenas me dê Owen, por favor. Easton disse suavemente, dando mais um passo em direção a ela. O tempo parecia congelar por um instante, como se um feitiço tivesse sido quebrado. Violet caiu de joelhos, seus braços afrouxaram ao redor de Owen, e Nora rapidamente se adiantou para pegar o bebê. No mesmo instante, a polícia irrompeu na sala com armas em punho. Violet foi imediatamente presa, assim como Lydia, que ficou em silêncio em um canto, observando tudo com olhos arregalados de medo e remorso. Enquanto as duas mulheres eram algemadas e levadas embora, Easton virou-se para Nora e Owen. O bebê, alheio ao drama que acabará de se desenrolar, sorriu para os rostos familiares de seus pais. Easton sentiu lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto enquanto abraçava Nora e Owen, formando um círculo protetor em torno de sua pequena família. Nós conseguimos, Easton murmurou, sentindo um peso enorme sendo tirado de seus ombros. A conexão entre eles, embora abalada, agora estava mais forte do que nunca. Unidos pela adversidade e pelo amor, decidiram dar uma nova chance ao relacionamento. Em uma tarde ensolarada de outono, Owen deu seus primeiros passos instáveis na grama macia. Easton olhou para Nora com o coração transbordando de amor e gratidão. Você acredita em segundas chances? Ele perguntou suavemente. Nora sorriu, entrelaçando os dedos com os dele. Estou olhando para uma agora, ela respondeu, inclinando-se para um beijo carinhoso. Owen deu uma risadinha, cambaleando em direção a seus pais com os bracinhos estendidos. Easton o pegou, sentindo o peso reconfortante de seu filho em seus braços enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Easton sabia que, não importava os desafios futuros que enfrentariam, eles estariam juntos como uma família. Vamos sempre nos proteger, prometeu ele, olhando nos olhos de Nora. A confiança entre eles estava sendo reconstruída, e com cada dia que passava, a certeza de que haviam superado o pior se tornava mais forte. Se você gostou dessa história, convidamos você a curtir este vídeo e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias emocionantes quase todos os dias. A voz da narração ecoou, envolvendo o espectador na atmosfera de esperança e renovação. Não perca a próxima narrativa surpreendente que aparecerá na sua tela. Estamos extremamente gratos por ter você aqui conosco. Agora, você pode clicar nos links que estão aparecendo na tela neste momento. Temos uma seleção especial só para você, recheada de histórias valiosas e entretenimento garantido. Nos vemos lá!